Olá, pessoal do primeiro ano. Hoje eu vou trabalhar com vocês as atividades do PET da terceira semana. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui e a gente vai ver sobre o DNA, o RNA, né? A sequência de bases nitrogenadas. Vamos lá. Então, nós temos aqui a composição, a estrutura do DNA, né? Como que ele é composto? Qual que é a estrutura dele? Ele é formado por uma molécula de fosfato, um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e temos também uma base nitrogenada. O DNA, ele tem 4 bases nitrogenadas. Quais são elas? Adenina, timina, citosina e guanina, 4 bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas sempre vão parear, formar pares. Como que esse pareamento funciona? Da seguinte forma: a adenina, ela sempre vai parear com a timina. A timina sempre vai parear com a adenina. A citosina com a guanina e a guanina com citosina. Não existe outro par. Então, qualquer outro pareamento que não for este não está correto. Lembrando que somente o RNA é que existe a uracila. O DNA não tem uracila. Bom, então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Se eu possuo um total de bases igual a 350 e 20% é adenina, então se a adenina só liga a timina, eu tenho 20% e ela se liga, então elas têm que ter a mesma quantidade. Então 20% de adenina, 20% de timina. Se eu tenho 20 de uma e 20 da outra, junto eu tenho 40. Para 100%, me sobrou 60. Então, se eu tenho ainda citosina e guanina e 60%, é 30% para cada uma. Agora resta a gente fazer o cálculo, que vocês já sabem. Então, quanto que é 30% de 350? É 105. E 20% de 350 é 70. Então, logo, eu tenho 105 citosinas, 105 guanina, 70 timina, 70 adenina, e o total, então, vai ser 105, mais 105, mais 70, mais 70, que vai totalizar 350 bases, como foi dito no início, ok? Vamos lá, então, prosseguir. Aí nós temos as atividades do PET. A primeira atividade do PET fala-se assim, é uma questão da PUC. De outro lado, o galardão de química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas, os verdadeiros atores da drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala do DNA como diretor da cena, a comandar a ação das proteínas, mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso. Vamos ver então. O autor se refere às proteínas como os atores do drama molecular e o DNA como diretor. E ele quer que você escolha uma daquelas opções para você identificar o DNA ou o RNA. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Se o DNA é o diretor, então é ele que vai ser o mandante da situação. Ele que é o pensador ali. Ele que vai fazer a gestão da molécula. E o RNA, ele é o ator do filme. Ele é controlado pelo diretor. O diretor é que impõe a ele as atividades que ele deve fazer. Então você vai pensar, né, um pouquinho. Se tiver dúvidas, é só me chamar no privado e escolher uma daquelas alternativas. Vamos lá. Uma questão agora da UFMG, igualzinho àquela que eu expliquei anterior. Só que aqui você tem um total de 240 bases nitrogenadas e 30% é adenina. Você tem que pensar. A adenina se liga a timina. Então, se uma é 30, a outra também vai ser 30. 30 mais 30, 60.
O que sobrou então? 40%. Você ainda tem citosina e ainda tem a guanina, que você tem que dividir esses 40%, seriam ali 20% para cada. E agora fazer o cálculo. Vamos lá então. Se o total de todas as bases é 240 e eu possuo adenina igual a timina, citosina igual a guanina. Se o total é 100% e eu tenho 30% de adenina, então eu vou ter 30% de timina. Somando as duas, eu tenho 60%. O que me resta agora? Vamos pensar, fazer e encontrar a resposta ali, beleza? Bom, na terceira questão, nós temos aí uma questão da PUC, no esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA. Os números 1, 2 e 3 representam quem? Bom, agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque eu deixei para você aqui o esquema que eu já havia citado lá na frente, o esquema da estrutura do DNA. Então, ele é formado por um fosfato, é formado por uma pentose. No caso do DNA, é a desoxirribose, e no caso do RNA, que é a ribose. E também ele tem as bases nitrogenadas que a gente já conhece. Adenina, timina, citosina e guanina. Agora você vai pensar aqui, ó, qual que é a ordem dessas estruturas que formam o DNA. Bom, uma outra questão é sobre os testes genéticos, a ciência que se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes, dos 23 pares de cromossomos do núcleo e da célula do projeto Genoma, já é possível detectar, por meio de exame de DNA, ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Sabe-se que o mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência das bases de DNA. Então, você já sabe as bases. Adenina, timina, citosina e guanina. E você já sabe quem liga quem. Adenina com timina, timina com adenina, ATTA. Citosina com guanina, guanina com citosina, CG ou GC. Vamos lá, então? Nessa questão, letra A, B, C e D, lá da sua atividade de PET, você vai analisar se o pareamento está certinho. Não vou te falar nada, você vai analisar. C se liga com G? Se sim, beleza. Vamos lá para a segunda aqui, ó. A se liga com T? A com T, C com G. Você vai analisar um por um se está certinho. E aqui nessa segunda, C com C, está correto? Tem dúvida? Volta um pouquinho o vídeo. Vamos ver aqui, olha. A com G, está correto? E aqui, ó, você vai olhar no último. T com G, A com C, A com C. Então, você só vai escolher a alternativa em que os pareamentos ocorrem de forma bem correta. A com T, ou T com A, C com G, ou G com C. Beleza? Nessa última questão, você vai pesquisar o que é adesão, o que é calor específico, tensão superficial, calor de vaporização e capilaridade. Depois que você pesquisar, você vai tentar compreender qual que melhor se encaixa nesta questão. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água. Então, o inseto ele fica sobrenadante na água e ele não rompe essa camada de água. E por que isso acontece? Qual propriedade daquelas ali que é interessante para você marcar, ok? Bom, eu espero ter contribuído, né, neste momento que é tão difícil para todos nós. Agora, você vai até o seu PET, na terceira semana, faça tudo com muita atenção e envie para minhas respostas, tá? Se ainda tiver dúvida, é só me chamar no privado. Aqui está o meu WhatsApp, ok? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.